O número de lojas virtuais em atividade no Brasil cai pelo segundo ano consecutivo. Vamos pensar o que está acontecendo. A gente está falando de um mercado que ainda cresce 10, 15% ao mês. Mas por que a quantidade de lojas está caindo? Será que é alguma coisa de depressão? Será que é alguma coisa de fase Lula? Será que é alguma coisa por causa dos juros? O que está rolando? Primeiro, acho que a gente precisa entender o que é esse número. Esse número de lojas virtuais que tem site, plataforma de e-commerce, essas coisas assim. Então, só contabiliza quem tem site próprio, com loja virtual mesmo. Não significa que não seja um e-commerce. Porque, ao meu ver, quem trabalha com o Mercado Livre, com a Amazon, o Shopee, também é um e-commerce, mesmo que não tenha site. Então, é perfeitamente possível que a empresa tenha decidido não ter mais site e tenha se focado apenas em marketplace. Aliás, não é nada raro encontrar lojas por aí que vendem milhões em marketplaces e na loja virtual o faturamento não passa de 50 mil por mês. Não é difícil de entender que às vezes a conta não fecha para ter essa loja própria. Quem acaba mantendo são principalmente aquelas empresas que têm uma rede de lojas, por exemplo, tem 10, 15, 20 lojas de material de construção ou de moda, enfim, e esses caras acabam tendo que ter um site para concentrar aqueles consumidores que buscam pela marca em si para mostrar seu catálogo. Agora, o fato é que algumas categorias de produto estão extremamente concentradas em marketplace. A gente está falando aí de linha branca, autopeças, parte de bike, algumas coisas de áudio, bastante marketplace, videogame, bastante coisa em marketplace. Competir com loja virtual fora disso anda bem complicado. E porque, na verdade, para faturar alto com e-commerce, é preciso se investir bastante em marketing brand. E a verdade é que algumas categorias não têm essa margem. Você não vai conseguir investir alto em marketing brand se você quer vender, por exemplo, equipamento de áudio. Equipamento de áudio acessível. Fone de ouvido a R$ 50, R$ 100. É bem difícil. Por quê? Porque o mercado não permite. Você não vai ter margem para isso. Tá? Você vai conseguir colocar um pouco markup e não vai conseguir fazer o brand necessário para a sua loja performar. Mas eu acho que isso não explica uma queda tão grande no número de lojas. A gente está falando aí de 150 mil lojas a menos em 2025 para com 2023. É bastante diferença. Então, o que eu acho que explica isso aí? O primeiro ponto é que o número de lojas virtuais não tem crescido tanto, de novas lojas, por causa dessas coisas que eu falei agora. A questão que o marketplace acaba concentrando bastante vendas. Por outro lado, a gente vê muitas empresas que se digitalizaram às pressas em 2020, 2021, por causa da pandemia, e elas descobriram uma coisa que eu desde sempre falo. Na verdade, você não precisa de uma loja virtual para vender online. Isso é bem óbvio, né? Você pode vender online pelo WhatsApp, pelo Instagram, por qualquer forma com- ferramenta de comunicação, Facebook, não importa. Onde você consegue trocar mensagem com as pessoas, você consegue vender. TikTok, enfim, qualquer lugar que você consegue mostrar seu catálogo, mesmo de forma fragmentada, você consegue vender. E hoje em dia, com o Pix e com as ferramentas de entrega que existem disponíveis para as pessoas, por exemplo, o Uber Flash, fica muito fácil de vender. Você não precisa ter tudo estruturado como um e-commerce, que você tem que lá ter o correio, tem que ter transportadora, meio de pagamento, e para um monte de coisa, e ainda um custo fixo. E mais o variável, por causa dos meios de pagamento. Então, assim, essas empresas que faturam aí até uns 5, 10 pedidos por dia, elas não precisam ter loja virtual. Não, às vezes não justifica. A parte boa da loja virtual é automatizar todo esse processo. Mas se seu cliente já compra só por WhatsApp Direct, por que eu vou automatizar? E isso é uma coisa bem frequente. Você vê alguns mercados em que algumas lojas em alguns mercados em que as pessoas basicamente só querem comprar via direct ou via WhatsApp, não querem ir no e-commerce porque não acreditam, não confiam e tudo mais. E aí você tá com aquela loja lá sustentando, pagando aquele FII, que não necessariamente é alto, mas assim, ainda assim é um dinheiro rasgado. Então, assim, a verdade é que ninguém ganha nada com dinheiro rasgado, seja em que for, tá? Então,
essa questão de não ter loja deficitária no ar é bem bom. Significa que o mercado está sendo mais maduro, mais sério. Em relação ao futuro de e-commerce, esse é o ponto. À medida que você vai ganhando maturidade, você vai tendo apenas dois tipos de operações. As operações são focadas em volume, tanto faz o canal, e as operações que são focadas em marca, que aí é importante ter um e-commerce com branding, performance, marketing, mídia e afiliados e preparar tudo isso aí. As conclusões, elas são tiradas do relatório da Big Data. Quem quiser, chama aqui que eu mando o link.